Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. Estamos de volta para mais uma escola bíblica discipuladora, para mais uma vez aprendermos da palavra de Deus. Hoje um dia muito gostoso, com as temperaturas amenas, e que alegria, que prazer poder estar junto com você estudando da palavra de Deus. Quero aqui agradecer pela oportunidade que você tem nos concedido todo domingo de entrar na sua casa e falar da palavra de Deus. Muito obrigada. Estamos hoje encerrando uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Durante esse tempo nós estivemos estudando sobre as bem-aventuranças e foram estudos que impactaram muito a minha vida e a minha oração, que tem impactado a sua também. Falamos dentro das bem-aventuranças sobre as qualidades de um discípulo de Jesus. Foram 8 qualidades, né? E algumas muito marcantes, como você ser pobre de espírito, né? Você reconhecer quem você é diante de Deus, quão dependente nós somos. Falamos do ser misericordioso, de ser tantas coisas, tantas qualidades importantes, de você se importar com o que acontece à sua volta, de você ter a sensibilidade e chorar por ver como que a nação, o nosso país e o mundo se encontra. Então foram lições assim que enriqueceram muito a minha vida e eu creio que enriqueceu a sua também. Se você está entrando hoje, não viu as lições passadas, é simples. Reserve um tempo aí, vai lá no playlist da Primeira Igreja Batista em Aperibé, procura lá pelas bem-aventuranças, que lá estão todas as aulas ministradas até aqui. E hoje, na nossa última aula, nós vamos falar sobre bem-aventurados os que são perseguidos. Mateus capítulo 5, versículo 10, do versículo 10 ao 12. Vamos lá? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ele encerra essa parte desse versículo 12, no versículo 12, dizendo: alegrem-se, regozijem-se, se você está sendo perseguido. Parece assim, meio contraditório, né? Como que eu vou me alegrar se eu estou sofrendo insultos? Se eu estou sofrendo perseguições? Como que funciona isso? E nós vamos entender o que Jesus quis dizer que era para a gente se alegrar se nós estivéssemos passando por tudo isso. Primeiro, porque foi assim com Jesus. Jesus passou por toda sorte de insultos, de perseguições, inclusive ele foi crucificado injustamente, porque Jesus não tinha pecado algum, não tinha feito nada, e as próprias pessoas que andavam com ele foram aqui: crucifique, crucifique. Então, se tem alguém que entende muito bem sobre perseguições, insultos, esse alguém é Jesus. E antes da gente começar na explicação dessa aula, é bom a gente deixar bem claro que aqui fala assim, ó: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem
e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Em outra versão, vai falar assim: e levantarem todo tipo de mentira contra vocês. O que Jesus quis dizer? Os servos, os seus discípulos, aqueles que estão voltados para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, esses sempre serão perseguidos. Isso é certo. Mas o que a gente precisa deixar bem claro é que tudo isso será mentira. Nós sofreremos perseguição, nós sofreremos insultos, calúnias, mas isso tudo tem que ser mentira. Porque a gente vê muitas pessoas no meio cristão, né, que falam que estão sendo perseguidas, que elas estão sendo caluniadas, que é uma afronta, mas que isso nós passaríamos. Mas muitas pessoas passam, mas o que as pessoas estão falando não são mentiras. Estão acusando, perseguindo, mas estão falando verdade sobre aquelas pessoas. Não é sobre isso que esse texto está falando, não. Esse texto está falando que nós vamos sofrer sim, mas tudo que o outro nos atacar, nos fizer calúnias contra a gente, precisa ser mentira, para que de fato a gente vivencie esse momento. Um exemplo que está muito assim alta na mídia agora, que a gente também não pode falar, mas os fatos provam, é o caso da Flor de Lis. Ela tem usado inclusive muito esse versículo, que ela tem falado, que ela tem sido perseguida, que ela tem sofrido insultos, calúnias. Mas no caso da Flor de Lis, só para os irmãos terem uma noção, no caso da Flor de Lis existe um processo onde existem provas, onde diz que ela foi a mandante do crime. Então ela não se encaixa nesse texto, porque na verdade não é que ela está sendo perseguida, que ela está sendo insultada, que ela está sofrendo calúnias. Estão falando, baseando-se em fatos reais. E aqui, está falando aqui, que a gente vai sofrer tudo isso, mas será calúnia, mentira, assim como Jesus. Tudo que falaram sobre Jesus, contra Jesus, era mentira. Aí sim a gente pode se gloriar. Em João capítulo 15, vai explicar por que nós seremos insultados, por que nós sofreremos perseguições. João capítulo 15, do versículo 18 ao 21, diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Por que nós seremos odiados, perseguidos, insultados, caluniados? Porque nós não somos do mundo. Jesus nos escolheu e nos tirou do mundo. Nós somos do outro lado. Isso incomoda. A nossa luz que vem de Cristo Jesus incomoda. Por isso que nós passamos por tudo isso. E ele começa falando assim, que antes, aqui no 18, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Por isso também que a gente não precisa ficar tentando se justificar, tentar, que às vezes a gente recebe aquele impacto, né, daquela calúnia, daquela perseguição, e às vezes a gente quer ficar com raiva,
quer dar o troco, quer se justificar. Jesus está falando aqui que não precisa da gente fazer nada disso, porque na verdade nem é com a gente. Esse ódio, tudo isso não é nem com a gente, é por causa de Jesus. Antes de odiar a gente, eles odiaram a Jesus. O que incomoda eles é a luz de Cristo em nós. Então, até porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós somos odiados porque nós não somos do mundo. Nós somos de Cristo Jesus. E essa luz de Cristo Jesus em nós incomoda muito o mundo, incomoda muitas trevas. E eles então se levantam com muita fúria, com muita força. Mas não precisamos ficar com raiva, até porque se a gente entrar nesse mérito da raiva, do ódio, do devolver na mesma moeda, aí a gente cai em pecado, né? A gente entra em contradição. Então, a nós, isso é com Deus, não é com a gente, Ele é que resolve. Em 2 Coríntios 4, vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, é aquela questão que eu falei, não da raiva, do ódio, mas às vezes a gente fica perplexo com o que estão nos acusando, com o que estão nos perseguindo. Mas aqui fala, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Às vezes, as perseguições que nós sofremos nos deixam abatidos, sim, porque nós somos humanos. Nós nos entristecemos, até porque muitas vezes essas perseguições, esses insultos, essas afrontas, não vêm de um estranho, não vem de uma pessoa desconhecida, de uma pessoa distante da gente. Infelizmente, muitas vezes esses ataques vêm de dentro da nossa própria casa. Por que não dizer que muitas vezes esses ataques vêm do próprio arraial, de dentro da igreja? Muitas vezes nós somos odiados, nós somos perseguidos por aqueles que dizem ser nossos irmãos em Cristo Jesus. Por isso que isso nos entristece, sim. E em alguns momentos chegam nos abater. Davi mesmo, em um dos seus salmos, ele diz assim: olha, se os meus ataques viessem lá de fora, eu entenderia e eu já estaria preparado. Mas os meus ataques vêm de dentro da minha própria casa. Por isso que eu sou pego de surpresa. Por isso que eu me entristeço. Por isso que eu fico abatido. Mas a gente se abate, sim. Mas aqui na palavra de Deus fala: não somos destruídos. E o interessante é que esse abatimento é por um tempo também. Porque logo o Senhor vem, nos renova, nos restaura, nos põe de pé novamente e a gente volta com mais força ainda. Mas Lucélia, parece coisa de masoquista, né? Então quer dizer que se eu de fato quiser ter uma vida na presença do Senhor, obedecendo, seguindo, sendo um discípulo verdadeiro dele, eu serei perseguido? Quem aqui quer ser perseguido? Quem aqui quer sofrer calúnias, insultos? Coisa de masoquista, né?
Ninguém. Mas o fato de estarmos em Cristo Jesus gera essas coisas. Sabe por quê? Eu costumo dizer, eu nunca vi ninguém tampando pedra em árvore que não tem fruto. Mas eu já vi pessoas tampando pedra, tampando pau, batendo com pau, para fazer com que aquele fruto bonito, que às vezes está lá em cima, ele caia para que ele possa desfrutar. Então, assim, principalmente quanto mais nós estivermos em Cristo Jesus, quanto mais nós estivermos em Cristo Jesus, mais frutos nós vamos dar. E o fato de gerarmos frutos causa essa repulsa nas pessoas. Porque a gente vê, tem muitas pessoas não fazendo nada na obra do Senhor. E se incomodando com quem está fazendo. E muitas vezes, tem muitas pessoas sendo pedras de tropeço. Porque não fazem nada e ainda se põem no meio do caminho daqueles que estão fazendo algo pelo reino. Então, se você está recebendo, é até um termômetro. É até um termômetro. Se você está recebendo pancada, se você está recebendo, se você está sendo perseguido, e se tudo isso tem sido mentira, se as pessoas têm levantado falso testemunho contra você, têm falado calúnia de você, quer dizer que você tem sido um discípulo autêntico. E por você estar sendo um discípulo autêntico, você está incomodando as trevas. Porque o diabo, ele não persegue ninguém que já é dele. Por que Davi, muitas vezes, ele ficava assim, perplexo? Porque ele via o ímpio prosperando, vivendo uma vida assim, aparentemente muito boa, aparentemente não tinha problema algum, e Davi só apanhando. Saía de um, entrava em outra, saía de um, entrava em outra. Davi, meu Deus, o que é isso? Eu que estou aqui buscando a tua face, tentando seguir os teus caminhos, buscando ser a pessoa mais correta. E só estou apanhando. Sabe por que você está apanhando? Porque você tem sido um discípulo autêntico. Mas você não precisa se desesperar ou desanimar ou falar assim, eu não quero isso para mim. Porque aqui em Mateus fala que, primeiro, você será uma pessoa feliz. Em meio a tudo, você será uma pessoa feliz aqui na terra. Mas você também, a sua recompensa não será somente aqui. Jesus fala aqui, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Você vai passar por tudo isso aqui sim, mas você vai desfrutar de uma recompensa quando chegar o seu dia que o próprio Deus te receber. Venha, bendito de meu Pai, vem para cá, e Ele te abraçar, e Ele falar para você assim, acabou, você venceu, e Ele enxugar todas as suas lágrimas. Isso vai ser algo muito. E outra coisa, sua recompensa será eterna. Os ímpios podem até estar prosperando, até aparentemente estar tendo uma vida melhor que a sua, não está passando por calúnias, insultos, perseguições. Mas ele tem prazo de validade. Um dia tudo isso vai acabar e restará apenas desespero, dor,
lamento. Em contrapartida, aquele que passou por tudo isso receberá a sua recompensa do próprio Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a gente vai ver lá Paulo se gloriando. Pensa bem, olha o estágio que Paulo chegou. E Paulo, ele tinha propriedade para falar isso, porque Paulo, anteriormente, ele foi um dos que perseguiram os cristãos. Ele foi um dos que, inclusive, matou muitos cristãos. E agora Paulo se vê do outro lado, sofrendo tudo que muitas vezes ele provocou. Mas Paulo aqui, a partir do versículo 16, fala: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Eu vou ler do 22 ao 29 apenas, que fala assim: são eles hebreus? Eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda muito mais. Trabalhei muito. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Paulo aqui, ele falando: olha, se tem alguém que entende, e Paulo aqui se coloca assim: sou eu muito mais. Aqui fala assim, ó: são eles servos de Cristo? Paulo bate no peito e fala: eu sou muito mais. Porque as coisas que eu vivi, as coisas que eu experimentei. E esse mesmo Paulo é o que falou lá em 2 Coríntios 4, 8, 9. Eu posso até estar abatido, mas destruído, jamais. E em meio a tudo que Paulo viveu, ele no 29 ele fala assim: eu ainda me preocupava com os fracos na fé, com as igrejas, com os que estavam se escandalizando. Paulo ainda se preocupava em ir lá buscar, ensinar, instruir, como ele fez várias vezes com Timóteo. Timóteo, quando chegou para Paulo e falou que não aguentava mais aquela igreja, não aguentava mais e que estava disposto a abrir mão do seu ministério, Paulo estava na prisão.
poderia se juntar com Timóteo e falar assim: ô Timóteo, eu também, meu filho, também não estou aguentando isso aqui mais não, vamos largar isso tudo para lá, deixa eles se virarem, a gente está pregando, está ensinando e eles não querem, deixa eles... Não, Paulo não fez isso. Ainda assim, na prisão, Paulo encorajou Timóteo: seja forte, Timóteo, levanta a cabeça, segue em frente, que você vai conseguir. Não foi os homens que te colocou aí, mas foi o Senhor, e é Ele que está contigo. E aqui a gente aprende com Paulo, que tem propriedade para falar o que é ser perseguido, o que é ser insultado, caluniado, mas também o que é vencer em Cristo Jesus. Então, por isso nós temos motivo sim de se gloriar nas nossas perseguições, porque se nós estamos, aquele crente esquenta-banco, que não produz fruto, que não gera fruto, ele nunca vai incomodar ninguém, ele nunca vai incomodar as trevas. Por isso, a vida dele vai ser sempre uma mesmice. Mas aquele que está disposto a entregar a sua vida, ser um discípulo autêntico, a vivenciar essas qualidades que Jesus falou aqui dos discípulos, esse será perseguido. Pode ter certeza, é certo, mas que todas as perseguições, que todas as calúnias sejam encontradas mentiras, sejam tidas como mentiras. E não fique triste não fique desanimado, não pense em parar não. Pelo contrário, é aí que a gente precisa avançar ainda mais. Porque é aí que a gente está no centro da vontade de Deus, é aí que nós estamos sendo autênticos, é aí que nós estamos incomodando as trevas, é aí que nós estamos sendo sal e luz para este mundo. É a minha oração que Deus nos ajude, como Ele mesmo já nos prometeu isso, a enfrentar todas as perseguições e no final, sair vitoriosos, porque Ele fala assim, aqui Ele fala assim: no 12, alegre-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Em outras versões fala assim: seja perseverante, persevere nas lutas, nas perseguições, nos insultos, nas calúnias. Não fica tentando devolver, não, esquece isso, até porque esses insultos não são para vocês, é para o próprio Deus. E essas pessoas, elas vão se ver com o próprio Deus. Continue a sua caminhada, porque aquele que perseverar receberá a recompensa. Que Deus esteja abençoando as nossas vidas, que Deus esteja nos dando força, assim como Ele deu a Paulo. Eu espero não ter que passar por tudo, né? Não sei se eu seria tão forte como Paulo foi, passar pelo mar, pelo deserto, pelos açoites, pelas prisões, eu não sei, né? Mas que Deus nos dê força, nos dê essa alegria de saber que estamos no caminho certo e que um dia vamos receber a recompensa do próprio Deus. E assim nós encerramos, mas semana que vem nós teremos uma aula muito especial. Como eu te falei, é véspera de feriado, talvez você vá sair, talvez não, você vá receber visita, não dê para você assistir no horário da nossa EBD, mas eu deixo aqui um recadinho muito especial. Se não der para você assistir no nosso horário, vocês sabem que os nossos vídeos, eles ficam ali no YouTube da nossa igreja. Então,
depois não deixe de assistir a nossa, tipo assim, a revisão de tudo que nós estudamos até aqui sobre o Sermão do Monte e a bem-aventurança. Semana que vem estará conosco o pastor Carlos Queiroz, conhecido como Carlinhos Queiroz. Ele é lá de Fortaleza, ele é o autor deste livro aqui, que tem como título Ser é o Bastante, Felicidade à Luz do Sermão do Monte. É um pastor assim, muito bacana, que também teve muito assim, baseado nas suas experiências que ele escreveu esse livro, que ele também tem umas experiências assim muito bacanas com Deus, e ele estará compartilhando conosco. E eu te convido também, nós vamos estar colocando um cartaz no final desse vídeo, vamos estar colocando um cartaz dessa última aula nas nossas redes sociais. Eu te convido, se você quer abençoar alguém nesses dias, eu te convido a compartilhar este convite com outras pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai edificar em muitas nossas vidas. Então, semana que vem nós estaremos com o pastor Carlinhos Queiroz, fazendo um resumo de tudo que a gente estudou até aqui. Um forte abraço.